Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. Olá! Boas-vindas para você que está chegando aqui no podcast Aconteceu Comigo. Um programa sobre histórias, lendas, experiências sobrenaturais e muito mistério que acontecem com os nossos ouvintes e com a gente. Puxe uma cadeira, sente-se perto da lareira, afague o seu gato ou o seu cachorrinho, ajeite o seu fone, porque o medo a porta bate. Vem aí mais uma noite de show do Aconteceu Comigo ao vivo. É isso mesmo que você ouviu. Dia 15 de junho já está esgotado. Agradecemos a todo mundo que já garantiu o seu lugar e para que mais ouvintes possam estar com a gente, abrimos uma segunda noite de apresentação, dia 17 de junho, no sábado, às 20 horas, no mesmo local. Será o mesmo espetáculo, ao vivo e exclusivo, onde vamos ler relatos e trocar algumas ideias com o público presente. Anota aí! Dia 17 de junho, sábado, às 20 horas, no Teatro Nossa Merda, Bar dos Atores, em São Paulo, capital. Ingressos pelo Simpla. E corre para garantir o seu, porque pode esgotar rápido. Valeu pelo carinho, você que apoia esse podcast, e venha me dar um abraço ao vivo. Para este programa, convidei uma pessoa muito especial, lá do canal Spook Houses. Dani Spook Houses, teóloga, mestre em ciências da religião e princesa com espírito de roceira. Tudo bem, Dani? Iha! Isso mesmo, princesa com espírito de roceira, me definiu muito bem. Tudo bom, querida Ira? É um prazer estar aqui com vocês e vamos ler muitas histórias de fantasmas. Estou ansiosíssima. Ai, adoro. É de convidado assim que a gente gosta, que já vem preparado para ler, ouvir e contar histórias também, hein? Com certeza, histórias, ó, eu fiquei pensando, na verdade, no final das contas, eu não sei nem qual contar. Eu não sei se eu conto as mais leves, eu não sei se eu conto as mais pesadas, ou não sei se eu dou uma equilibrada, se eu conto uma leve e uma pesada. Vou decidir até o final. Que eu quero que você durma em paz hoje, sabe, Ira? Eu não quero te deixar assustada. Mas aqui a gente gosta, não é mesmo, ouvinte? E se a Dani contar um pouquinho só, a gente convida ela de novo para voltar, porque, pô, olha o nome, Dani Spook Houses. É para isso mesmo que a gente quer, para contar histórias de fantasmas. Exatamente, é comigo mesmo. E é nesse clima Spook Houses que nós vamos para as histórias. A primeira história se chama A Mulher de Branco na Casa do Meu Amigo. Olá! Conheci o Aconteceu Comigo e decidi contar o meu relato. Meu nome é Fernando, tenho 24 anos e há uns 2 anos tive uma experiência um tanto quanto inusitada. Numa noite de segunda-feira, por volta das 9 horas, um amigo e eu voltávamos do curso de inglês. Como eu estava de carro, dei uma carona a ele. Era um dia bem normal, enfim, tudo estava bem. Quando chegamos perto da casa desse meu amigo, em frente ao portão, que era grande e de grade, havia um carro parado.
lembro de ser um HB20. E entrando pelo portão, entrando na casa, tinha uma moça de cabelos compridos e pretos, usando uma roupa branca. Até comentei com ele que devia ser a irmã dele que estava chegando em casa. Conforme fomos nos aproximando, o carro saiu e o motorista virou o carro de forma que ele passou do meu lado e pude ver seu rosto. Era um rapaz que aparentava ter a minha idade e cabelos escuros. Até aí, ok. Foi tudo corriqueiro, nada suspeito e nada de estranho acontecendo. Enfim, deixei meu amigo em casa e fui para minha, chegando bem rápido até, pois morávamos perto. Não demorou muito, meu amigo me mandou mensagem dizendo que quando entrou em casa, todos estavam dormindo. Ninguém havia chegado naquele momento. Importante lembrar que ele mora com a mãe e 2 irmãs, e a suposta irmã que nós vimos estava lá, mas não estava com a roupa que a avistamos. No dia seguinte, perguntou se alguém tinha chego perto daquela hora, porém, ninguém confirmou isso. E até hoje, não sabemos o que aconteceu ou o que era aquilo que vimos, mas foi bem real, um carro parado em frente à sua casa, deixando uma mulher entrar. Esquisitíssimo, não é? Muito estranho. Olha, você sabe o que eu faria? Eu teria chamado a polícia já, sabe? A Exatamente, que última coisa que eu vou loucura! pensar é que, de repente, é que o outro era um carro fantasma, deixando a mulher fantasma depois da balada na casa dela ali, sabe? Olha, tô desembarcando. É o Uber dos obsessores. Aquele carro HB20 era o Uber dos obsessores, Ira, certeza. Ai, mais um tema cunhado aqui para este programa, Uber dos Obsessores. Eu adorei, porque olha, a gente recebe relatos aqui, Dani, que nem sempre são relatos de espíritos ou de fantasmas, mas são relatos misteriosos, como esse, né? Sim, e eu adoro, adoro, nossa. Porque são coisas que a gente não faz ideia do que seja. É bizarro mesmo, né? Porque se fosse só a mulher ali, poderia ser realmente um espírito, poderia ser alguma alma perdida, poderia ser qualquer coisa, mas pô, ele viu um carro com uma pessoa dirigindo que deixou alguém e sumiu. E ninguém sabe de onde que é. E pelo que eu entendi, o amigo dele também viu, é isso? Exatamente, os dois Os viram. dois viram. Muito estranho. Ainda por cima, a menina se parecia, tinha o mesmo semblante que a irmã dele, né? Então eles até acharam que era de fato a irmã dele, né? Olha, sei lá. O que eu acho que eu também poderia achar que fosse, sabe? Uhum. Teve uma vez, a gente recebeu uma história que não aconteceu comigo, uma história assim, sabe, de carro aparecendo e desaparecendo, né? Assim, do nada também. A pessoa que mandou para a gente, a ouvinte, ela estava numa rua assim de cidade mesmo, bem iluminada, era uma rua larga, bem grande, e tinha um carro atrás dela, né? E ela viu no retrovisor, ela estava dirigindo, prestando atenção, era uma situação em que ela estava bem concentrada, né? Ela estava dirigindo. E quando ela deu passagem para o carro deu sinal para passar e ninguém passou. Ninguém Como passou. E ela falou: assim, meu para onde o carro foi? Deus? Caramba! E aí, agora, essa história de carro também que chega, deixa alguém, entra sei lá quem, e ninguém sabe quem era. E é um fantasma moderno, ele dirige um HB20 Olha só, um e HB20, não é rico mesmo? também. É, e rico, né? Este Uber estava muito bem. Ó, vocês estão de parabéns, viu, seus fantasmas? Ai, que loucura, né? Eu também não consigo nem imaginar o que, que poderia ser isso, porque é muito diferente de uma lenda urbana,
é muito diferente de uma relação, às vezes, de fantasmas familiares, né? Quando a gente tem alguma visão de espírito. Não faço ideia, gente. Como é que um carro some, aparece e some? Eu vou até cogitar, assim, a questão daquela teoria de mundos paralelos, assim, sabe, onde, por um momento, aquele tempo se cruzou com o nosso e, de repente, os indivíduos que estavam ali no mesmo tempo e espaço acabaram se encontrando, se vendo, sei lá. Isso eu tô viajando muito na maionese, viu. Não tá não, porque é a única explicação possível. Sabe? O multiverso, que é isso. Aham. Porque como é que um carro vai aparecer e desaparecer e ele vê todo, né? Eles viram o carro deixando, viram a pessoa entrar, por isso acharam que era a irmã e não suspeitaram de nada, né? Seria uma situação natural um Sim. carro chegar e deixar alguém da família entrar e dar a volta e sair. E sabe o pior? Você já pensou que nesse universo paralelo, essa menina aí, ela deve também estar falando assim: "Gente, eu parei na frente da minha casa e tinha 2 menino doido que ficaram ali e um entrou na minha casa e ele se parece". Já pensou nisso? Nossa, realmente pode ser a irmã dele em outro multiverso, que não é a irmã dele, vendo ele e o irmão chegar e entrar em casa. A gente falando deles aqui e eles falando da gente lá no universo deles. Ó, que loucura, que mundo Já doido. pensou, vinte? Neste momento, alguém está gravando um podcast do outro lado, contando a versão, o ponto de vista da irmã. Que loucura. Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato@mundofreak.com.br e no campo de assunto, o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação. Eu vou ler aqui a próxima história. E o título da história já começa assim: Sou cético, mas fui possuído. Peguei gosto recentemente por podcasts através do pessoal do Hangar 18 e encontrei vocês. Adorei o jeito que vocês contam as histórias, principalmente no Aconteceu Comigo. Eu tenho alguns relatos e queria contar. São histórias reais, pelo menos no meu entender. Minha irmã se casou em 1997. O marido dela e a sua família estavam extremamente envolvidos com o espiritismo, e minha irmã seguiu por esse caminho também. Eu sempre fui cético e nunca acreditei em nada que eu não vi, Deus incluso. Então, não tinha e não tenho religião, mas eu também não duvido de nada. No dia do casamento deles, o clima estava muito estranho. Era para ser um dia de festa, mas havia uma energia muito ruim no lugar. As pessoas não estavam tristes, mas também não estavam felizes, festivas. Pareciam que estavam constrangidos, apesar de não haver motivo algum para isso. Era uma sensação como se todos estivessem guardando um segredo pesado. Em um momento, o noivo desapareceu. A gente mal notou. Era uma festa, álcool, brincadeiras, apesar do clima tenso. Mas uma hora percebeu-se que o cara não estava no lugar e ninguém o via fazia tempo. Então, alguém foi ao banheiro e a porta estava trancada pelo lado de dentro. Essa pessoa bateu, bateu, bateu e ninguém respondeu. Achamos que o noivo estava lá, provavelmente bêbado, né? Estavam festejando. Chamamos muito, muito, e ele não respondeu. Como ninguém respondia, resolvemos arrombar a porta. Abrimos e ele estava lá, sentado no vaso sanitário,
olhando para a parede com uma latinha de cerveja na mão. Mas a sua mão, as duas, estavam muito estranhas. Elas estavam em forma de garra, retorcidas, e a latinha toda amassada, cortando a mão dele e sangrando. Quando ele nos viu, ele sorriu de repente e soltou a latinha. Parecia que estava anestesiado. Levamos ele para o quintal, já que a festa era na casa dos meus pais, e ele ficou sentado numa cadeira, se recuperando, voltando. Aos poucos, ele voltou a ser ele mesmo, mas não lembrava de nada que tinha acontecido naquele banheiro. Mal sabia que estava lá. Pois bem, o clima ficou ainda pior. Todo mundo com uma cara péssima. Minha irmã chorou muito, se isolou, não queria mais estar ali. E era um dia para ser feliz. Depois de um tempo, ela deixou para lá e voltou para a celebração. O noivo já estava normal e pediu desculpas, mesmo não lembrando o que tinha acontecido. Só que em determinado momento, a minha irmã começou a bater nele, com tapas e socos bem sonoros. A turma do Deixa Disso correu para separar e minha irmã estava igual ao noivo no banheiro, de olhos perdidos, vidrados e as mãos retorcidas em forma de garra. Parece que o que havia pego o meu cunhado agora estava na minha irmã. Levaram ela para o quarto, onde ficou em repouso, e aos poucos ela foi voltando ao normal. Mas ela misturava muito as palavras. Falava coisas estranhas, desconexas, e nem percebia que estava fazendo isso. Então eu, mesmo cético e puto da vida, cheguei perto e disse: "Deixa minha irmã em paz, deixa o casamento dela e vem para mim." No final das contas, minha irmã ficou bem e a festa foi até o fim, naquele clima horrível, mas sem nenhum outro incidente. Todos nós fomos dormir e minha irmã e meu cunhado, que iam viajar no dia seguinte, dormiram no quarto ao lado do meu. Em algum momento da noite, minha irmã acordou com risadas e barulhos de pancadas. Ela se assustou e percebeu que vinha do meu quarto. Ela e o marido então foram ver o que estava acontecendo e me encontraram dando socos na parede e rindo descontroladamente. Eles então me jogaram na cama, ela deitou em cima de mim e começou a rezar, com o meu cunhado fazendo o mesmo, mas ele estava de pé. Eu não lembro de nada disso, mas acordei no dia seguinte com uma dor de cabeça terrível. E as coisas não param por aí. Eu me casei em 2001 e me separei em 2007. Com isso, voltei a morar na casa dos meus pais. Não fui para o mesmo quarto do ocorrido no casamento da minha irmã. Na verdade, eu me mudei para um puxadinho no fundo daquele mesmo quintal. Um dia, dormindo sozinho, acordei com um rosnado. Rosnado mesmo, de ódio, e um ronco medonho. Acordei e senti o que quer que fosse, como se estivesse em cima de mim. Segurava meus pulsos e rosnava na minha orelha. E eu não via nada, mas eu sentia e ouvia esse rosnado. Tentei me levantar, mas não consegui. Estava preso. Eu pedi para aquela coisa me soltar e não soltava. Cada vez que eu me esforçava para levantar, o troço apertava ainda mais os meus pulsos. Eu fechei os olhos e decidi que eu não ia ter medo. Não ia deixar aquela coisa me levar, me matar, seja lá o que aquilo queria. Eu juntei forças e me levantei. Senti o peso ir embora de uma vez só. Passou todas as dores, mas meus pulsos estavam muito vermelhos. Aquilo definitivamente não era um sonho. Alguém de fato apertou meus pulsos na cama e rosnou na minha orelha.
Eu não sei o que ele queria. Como eu disse, não levou nada. Eu acho. E aí, Dani Spook Houses. Agora é uma história Spook Houses. De fato eu tenho muitas considerações a serem colocadas sobre essa história. Eu também, em primeiro lugar, se você, telespectador, ou melhor, ouvinte, né? É ouvinte, aqui é Ouvinte. ouvinte. Se vocês ouvirem um rosnado, ou melhor, um ronco, não é de nenhum obsessor, né? É da minha cachorra que tá aqui do lado dormindo. Ela ronca muito, né? Então vocês não se assustem, viu? Ela até deu uma roncada aqui, não foi De intenso. levinho, De né? levinho, Docinha, né? calhou com a história, achei bom para ambientar o ouvinte, mas olha, Ira. Fiquei pensando em algumas coisas enquanto eu lia essa história, porque eventualmente são histórias que as pessoas mandam para nós, para mim e para o Rodrigo, né, quando elas solicitam de fato sessões de tratamento, sessões de limpeza de casa, né? Eu já li algumas histórias parecidas, não tão detalhadas como essa, porque a gente pede para as pessoas que não deem muitos detalhes para não se tornarem e-mails muito longos, né? A gente não precisa saber de muitos detalhes, mas eu vou te falar, vou aqui abrir o meu coração para você, sobre as minhas considerações de quando eu me deparo com esse tipo de história, né? Então, a primeira coisa, eu até vou falar um pouquinho mais sério. Primeira coisa que eu pensei quando o rapaz começou a contar essa história foi eh, se a família dele, né, no caso a irmã, esse ex-cunhado, mesmo os pais, né? Mesmo ele sendo cético, se esses familiares dele são praticantes de alguma religião. Por quê? Porque essa coisa de você incorporar, ser possuído, são coisas de um universo religioso específico. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa que tem uma denominação religiosa que não possui essas expressões, dificilmente você vai encontrar histórias como essa dentro de uma família, por exemplo, sei lá, muçulmana, Uhum. judaica, porque isso não faz parte do contexto religioso dessas religiões. E por que que eu estou falando isso? Porque eventualmente as pessoas elas expressam eu vou tentar colocar assim de uma maneira bem genérica, tá? Se expressam por meio da religião. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa ela tem um problema emocional inconsciente e ela pode expressar por meio da religião e ter essas manifestações, que às vezes podem ser espirituais de fato ou não. E às vezes a pessoa, às vezes é um problema, às vezes é uma expressão que ela ressignifica um trauma emocional, por exemplo, por meio de uma incorporação involuntária. Veja bem, eu estou usando o termo incorporação involuntária, tá? Não é voluntária, não é, por exemplo, um médium de centro espírita, seja kardecista ou umbandista, né? Ele está fazendo um trabalho lá, tá? O que eu estou me referindo é de pessoas que do nada, assim, e que não são médiums, elas de repente incorporam. Então, essa seria a minha primeira leitura de uma história assim. Só que eu não sei os detalhes da vida dessa pessoa. Então, eu estou considerando esse cenário. Aham. No relato dele aqui, ele fala que a irmã estava seguindo o espiritismo junto com a família do cunhado. Mas o casamento estava sendo na casa da família dele, dos pais dele, e ele não fala sobre a família dele. E ele, como uma pessoa cética, e lembrando, cético não quer dizer que a pessoa está negando. Um cético é uma pessoa que questiona, né? Que antes dela acreditar
mais abertamente, ela vai questionar várias vezes, mas não quer dizer que ela esteja negando. E eles estavam num momento bem emocional, né? Porque um casamento é um momento super emocional para todo mundo que está envolvido. Sim, com certeza, é verdade. Você me relembrou aqui. Eles falam no começo da história que eles estavam envolvidos com o espiritismo, né? É verdade. Então já é uma pista. E aí, assim, eu fiquei pensando assim, né? Vamos supor que realmente fosse um espírito que estivesse sendo incorporado. De acordo com o que eu já vi, as pessoas elas simplesmente não incorporam involuntariamente. Para você incorporar, você tem que dar passagem. Você tem que dar passagem. É um processo consciente, é um processo voluntário. Então, é assim que eu interpreto esse tipo de experiência. Agora, tem uma coisa interessante. Ele dá um detalhe sobre esse espírito que ele rosna, né, ele parece ser, agressivo, que ele persegue, né, parece que ele persegue as pessoas, ele vai atrás. Então assim, ó, aí eu não sei se o ouvinte vai dormir à noite ou não depois de eu falar disso, mas de fato eu e o Rodrigo, nós já encontramos vários seres, né, eles não são difíceis de encontrar não, que se comportam dessa maneira. Inclusive, Ira, eu tenho uma história para te contar, que foi um desses bichinhos aí. Assim, o mundo espiritual ele não segue um padrão, ele não segue um padrão, tá? Então, eventualmente, quando o Rodrigo dá nome, assim, é porque momentaneamente ele tá vendo aquele ser, né, daquela maneira, e eles tem um conjunto de características que ele coloca num grupo, mas eles não são todos, assim, iguais, parecidos, né, porque senão fica parecendo que a gente está catalogando obsessores, e não é bem assim que funciona. Mas existem alguns seres que eles têm uma aparência que se assemelham a animais. E por quê? Porque são seres que, já faleceram há muito tempo e eles se isolam muito e têm as suas, como expressão, né, características de animais. Por quê? Porque eles se esquecem mais das emoções humanas e se afeiçoam mais a instintos. E aí a sua forma, né, a maneira como eles plasmam, passam a ser mais como dos animais. Então, eventualmente pode encontrar um ser, assim, mais atarracado, assim, sabe, mais curvado, ou com os braços, assim, mais juntos, com características inclusive com chifres ou com rabo. Agora se você me perguntar por quê, eu não sei, é assim que plasmam. Olha, eu também não sei o porquê, mas isso também não é muito diferente de nós, pessoas ainda vivas. Pessoas que se isolam muito, pessoas que vivem, algumas pessoas, não todas, né, gente? Cada um é cada um, mas às vezes as pessoas, quando elas se isolam muito e perdem o contato com o coletivo mesmo, coletivo desde família, amigos, bairros, pessoas que estão muito distante. E eu vejo isso porque lá no Vale do Ribeira eu conheço pessoas que vivem completamente isoladas. E essas pessoas, elas não adquirem, né? O corpo não muda, elas não adquirem expressões de animais, mas elas começam a ter certos comportamentos diferentes de um comportamento social entre pessoas. Então elas começam a ficar mais agressivas, mais arredias, eh, elas perdem a paciência com mais facilidade, não têm paciência em viver mais em sociedade. Então, se a gente, como ser humano, como pessoas vivas, já é próximo disso acontecer, então você imagina, então, a pessoa depois que desencarnou e está lá o espírito, sabe? Se distanciando mais ainda.
Então, eu acredito que esse plasma pode vir também disso, sabe? Desde o que a gente está vivendo aqui na Terra, desde o que a gente está vivendo aqui nesse mundo. Nossa, perfeito, Ira. Muito perfeito. Você fez uma colocação muito legal. Por quê? Porque não é o o comportamento do indivíduo é o que vai caracterizar, toda a maneira como ele vai se expressar espiritualmente. Então, esses seres que têm, essa aparência espiritual, né, de fato são seres que ficam isolados, eles são agressivos, mas eles são arredios, eles são ariscos. Existem outros seres que fazem um barulho de rosnado também, mas são seres mais agressivos, sim, não chegam a ser seres animalescos, né? Então, não dá para a gente saber o que que é que pode ter ido causar esse furdúncio na festa de casamento lá da menina, da irmã, né, Pois do é. nosso contador aqui da história, e no final das contas também ele acabou pagando o pato, né, parece que Ele chamou para ele e o bicho foi. então, que é uma coisa interessante, né, assim, ao ponto desse ser ele influenciar o corpo de energia deste rapaz, né, ao ponto dele perder a consciência. Então, isso é uma coisa que eu achei interessante, né, assim, são muitas peças de um quebra-cabeça que eu ainda não estou conseguindo encaixar, porque, ele é uma pessoa cética, ele é uma pessoa que ele não é médium, ele acabou dando passagem. Agora, assim, eu nunca trabalhei em centro de umbanda ou centro kardecista, então eu não sei se é tão fácil assim você acabar incorporando. Mas pode ser que ele não tenha de fato incorporado esse espírito. Pode ser que a presença desse ser seja tão forte que deixou o corpo de energia dele em torpor. E eles acabaram esquecendo, né, É, desse momento, se perderam ali, né. e ele achou que ele estava incorporando, assim, e sei lá, né, ele fala assim que ele foi possuído, né. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas, ele falou que ele foi possuído e tal, né, mas pode ser que isso não tenha de fato acontecido, pode ser que o corpo de energia dele tenha ficado tão, suscetível à energia desse outro ser que ele entrou em torpor, Uhum. e foi isso que aconteceu. E a sua história, Dani? Conta uma história aqui pra gente. Ah, é, então eu vou contar de um dia que eu encontrei na minha casa um desses seres que são animalescos. Era uma época, inclusive, que eu não conhecia o Rodrigo ainda. A gente conversava virtualmente, só de vez em quando, estávamos, firmando amizade. E aí, eu estava incomodada com certas coisas acontecendo no meu quarto, principalmente na hora de dormir. E aí, eu fiquei cismada um dia, eu acordei e fiquei olhando, assim, para tentar enxergar o que é que estava me incomodando. E eu sou uma pessoa, apesar de ter, crescido em uma família espiritualizada, né, porém, eu sempre fui muito racional. Então, eventualmente, quando eu tinha algumas sensações, eu ficava pensando comigo mesma se não era uma invenção da minha mente ou uma sensação equivocada. Uhum. Então eu sempre ficava assim, no stand-by, sabe, Ira? E não foi diferente dessa vez. E eu ficava me perguntando, mas assim, quando eu tenho a mesma sensação com o horário marcado e por várias noites seguidas, eu já sei que não é coisa da minha cabeça, né? Então eu lembro que eu me levantei assim da cama, fiquei sentada na minha cama, no escuro, e fiquei tentando ver alguma coisa. E eu quero deixar claro também que eu não tenho clarividência desenvolvida. Só que eu tive alguns episódios na minha vida que às vezes
eu conseguia enxergar e alguma coisa, e da mesma maneira que eu conseguia, eu também não conseguia mais. Então eram episódios muito involuntários, sabe. E só que nesse dia, eu consegui ver, como se tivesse eu vi um contorno muito nítido, né, de alguém entrando no meu quarto e entrando no meu armário. Nossa, eita. E aí depois disso eu não consegui mais saber se estava lá, se foi embora, enfim. E era um contorno, assim, para te descrever, era um contorno, meio branco brilhante, assim, sabe. A sensação sabe quando você fica olhando muito tempo para o sol, e aí você olha de novo, assim, Cheio para de luzes, tá assim, né, sabe. embaçado. É difícil descrever, né, e foi o contorno, né, era assim, não era um ser grande, nem do tamanho de uma pessoa, parecia um pouco mais baixinho, e ele foi andando assim e eu tive a nítida visão de que caminhou para dentro do armário de roupas, que ficava em frente à minha cama. Pois bem, pouco tempo depois desse episódio, eu de fato conheci o Rodrigo, pessoalmente, e aí a gente começou a conversar mais, tal, e essa história, ela ficou guardadinha comigo, viu. Cabe ressaltar aqui, nem com a minha mãe eu comentei, não falei nada. Por quê? Porque eu não sabia o que que era. Então, geralmente, quando eu não sei o que que é, quando eu não sei explicar, eu não falo, eu fico só observando e tentando achar as explicações primeiro para depois contar para alguém. E aí eu não contei para ninguém, nem para minha mãe. E aí, um dia, o Rodrigo, ele foi fazer uma limpeza na minha casa. Eis que ele me fala que havia ele falou, foi até engraçado porque ele falou com uma naturalidade, assim: tinha um ser lá na sua casa, que ficava no andar de cima, que ele aparecia só de noite. Ele vinha na sua casa para se esconder. É um desses bichos que parece gato". Aí eu já Hum. comecei a rir, eu falei assim Ah, e assim, ambientando, né, o ouvinte, na casa onde eu morava com a minha família, nós tínhamos de fato muitos gatos, pois éramos protetores de felinos, né, então a gente tinha muitos, naquela época acho que a gente estava com uns 6, 7 gatos. E aí, esses seres eles vêm parece que eles ficam melhor ambientados quando tem gatos, né, eles gostam de felinos, assim. E aí, o Rodrigo completou, né, ele entrava na sua casa, ele vinha na sua casa durante o período noturno, e ele vinha se esconder no seu quarto e entrava dentro do seu guarda-roupa. nossa. Aí eu comecei a rir, e eu comecei a rir de nervoso, né, amiga. Aí eu comecei a rir, eu falei assim: "Caraca, então agora eu vou te contar uma história". Aí eu contei pra ele toda essa história do dia que eu levantei de noite e tentei enxergar e vi o bicho entrando no armário, né. E aí eu falei pra ele assim: "A única percepção que eu tive era que era um bicho assim, um bicho, né, era um ser que parecia muito ranzinza, turrão". Parecia que ele era agressivo, assim, ele não tinha uma energia de bom de tinha uma energia de poucos amigos, né, assim, para não dizer que era bravo. E aí o Rodrigo falou assim: "É, de fato, esse tipo de ser, ele é tudo aquilo que eu contei anteriormente, são muito ariscos, eles são agressivos, se você se aproxima demais, eles ficam agressivos, eles rosnam, e eles têm um corpo de energia que causa muito incômodo para pessoas, assim, mais sensíveis, a pessoa fica muito incomodada com esse tipo de vibração. E aí acaba sentindo, percebendo, vendo, não sabe o que é, mas tá ali, é uma presença É um estranha, né. negócio que incomoda e incomoda muito, né, então, assim, quando ele entra no quarto, para quem é mais sensível, a pessoa vai perceber. Então, essa é uma das histórias aí que eu ia contar para vocês hoje. Adorei, Dani, que
história maravilhosa, com aspas, né? Porque esse maravilhoso aí. E fica aqui de alerta também pro ouvinte que tem um monte de gatos e acha que tá tendo os bichos para espantar fantasma, ó, pode estar atraindo aí também, hein? Dani, muito, muito obrigada pela sua presença. Dani Spook Houses. Dani, deixa aqui pra gente os contatos do canal, como é que a pessoa faz para ir lá conhecer. Se a pessoa quer fazer uma limpeza, como é que ela faz? Se a pessoa está com muito gato, está com medo, o que que ela faz, Se ela Dani? tá com muito gato. Essa foi boa. Então, Ira, se as pessoas quiserem solicitar os nossos serviços de tratamento, limpeza de casas, elas devem nos mandar um e-mail para o endereço limpezadecasas@gmail.com. Pessoal, limpeza com Z, hein? Pelo amor de Deus. A gente tem o canal Spook Houses no YouTube. Temos também o nosso perfil no Instagram, se não me engano é @spookhouses_oficial. E estamos aí à disposição para você aí que tem 20 gatos na sua casa. Ira, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada, muito honrada. É sempre um prazer participar dos projetos do Mundo Freak. A gente tem o Mundo Freak no fundinho do nosso coração. Eu adoro o conteúdo do Mundo Freak. E é isso. Ai, Dani, E muito eu tenho obrigada. orgulho de falar assim. Ah, Quando alguém chega pra mim e fala assim, pô, o Mundo Freak é muito legal, né? Eu falei assim, eu sou amiga da Ira, sabia? eu fico muito feliz, muito obrigada pelo seu carinho, me sinto muito honrada também. É um trabalho que a gente está aí há muitos anos se dedicando, a gente dedica nossas vidas, nossos corações, né? As pessoas que estão aqui dentro do Mundo Freak, tanto quem é podcaster, quanto as pessoas que estão por trás também, sabe, nos bastidores, trabalhando para que tudo isso funcione, para que tudo isso dê certo. E o que a gente mais preza é esse respeito e carinho entre as pessoas, sabe? Entre nós, produtores, entre os nossos amigos, convidados que participam, e principalmente com o ouvinte, né? Que a gente já vive uma vida muito difícil, é uma sociedade de moer carne, é uma coisa assim muito árdua. Viver é difícil. É difícil. Então, tratar o espiritual com carinho e com respeito, mesmo quem não acredita, né? A gente trabalha, a gente gosta de falar aqui no programa com as pessoas que acreditam e com quem não acredita também, com uma forma de acolhimento, sabe? A gente não sabe o que que vai ter do outro lado, a gente não sabe o que que nos espera. Então, por que não, desde já, pensar nisso de uma outra forma, né? De com respeito mesmo. Acho que é isso que eu conseguiria dizer. Obrigada demais, viu, Dani? Eu estou muito emocionada com o seu relato, com você falar tudo isso para gente. E sempre fico emocionada quando eu encontro algum ouvinte na rua, em evento, e as pessoas vêm falar com a gente e falam sobre isso. Eu sinto que esse é o caminho, sabe? Não existe certezas, mas é esse o caminho que a gente está, e é esse o caminho que eu quero estar, sabe? Entre pessoas que recebam o nosso bem e que retorne para a gente esse bem. E assim, sou muito feliz por ter vocês no nosso caminho, de ter conhecido vocês, de ter ido até a sua casa, de ter feito coisas incríveis com vocês e de hoje estar aqui. E sabendo que próximos programas você está aqui também para contar mais histórias para a gente, mais relatos, e pelo seu conhecimento e carinho que você tem com tudo isso também. Obrigada, viu, Dani, por Obrigada, tudo. Ira. Imagina, eu que fico honrada, viu? E vamos lá para mais histórias de fantasmas, com certeza. Só me chamar. Ai, que demais. Produziram esse podcast: Jay Carrilho, produção de pauta; Eli Antunes, trilha e edição; Ananda Mida, produção e arte visual de Zé Neto Design.